Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos estes nossos irmãos. Caríssimo Padre Beniamino, responsável pela escola diaconal da nossa diocese, podes me dizer se Cláudio, Gilmar, João Bosco, Pedro Maranha, Pedro Siqueira, Robson Luiz, Valmar e Walter Ley, se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos 8 irmãos para a ordem do diaconado. Graças a Deus. E quem estiver, então, mais uma vez, de acordo, pode expressar com grande aplauso a esses nossos irmãos. Mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs, quero agradecer a presença de todos e saudar a todos, a começar pelo nosso querido Bispo Emérito Dom Paulo Mascarenhas Roxo, que é professor também da nossa faculdade, por isso acompanhou também esses nossos irmãos. Saúdo a todos os padres aqui presentes, a todos os diáconos aqui presentes, aos seminaristas, às religiosas e religiosos, a esses queridos irmãos, os 8 que serão ordenados diáconos, saudando também suas esposas, saudando também seus familiares, saudando todas as famílias dos nossos diáconos permanentes, saudando a todas as pessoas aqui presentes que vieram das paróquias destes nossos irmãos que serão ordenados. Portanto, é a nossa diocese aqui representada, nossa diocese aqui reunida, acolhendo também padres e irmãos e irmãs que vieram de outras dioceses. Agradeço aos 2 padres da diocese de São Miguel, nossos vizinhos. Agradeço pessoas que vieram da diocese de São Miguel e de outras dioceses, e até mesmo que vieram mais de longe, as senhoras que vieram lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença, pelo sacrifício, pelo esforço que fizeram. E dizer da alegria de encerrarmos este ano com mais uma ordenação diaconal, mais uma ordenação de diáconos permanentes. Nós começamos o ano logo nos primeiros dias, na verdade, logo no dia 5, já começamos aqui, 5 de janeiro, começamos aqui com ordenações, e vamos encerrando. Depois tivemos também outras no decorrer do ano, e vamos encerrando com esta ordenação de mais 8 diáconos permanentes. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu estava dizendo lá no fundo para Dom Paulo, para os padres e diáconos, que tenho a alegria de completar com esses 8 o número de 36 diáconos permanentes, além daqueles que já estavam ordenados antes de eu chegar, por Dom Ayrton, por Dom Paulo, mas tive esta alegria de ordenar, contando já esses 8, 36, sendo que já temos 2 marcados para o próximo ano, logo em janeiro, o Márcio e depois o Marinho.
Então é motivo de agradecermos a Deus. Eu até fiz questão de trazer aqui, não vou dizer o nome de todos, mas de trazer aqui a lista, para lembrar que em 2013 tivemos 6, 2014 apenas um, o Birajara, que depois ficou viúvo e ficou padre. Depois de 2015, 5, 2016, se não estou enganado, nenhum, 2017, 2, 2018, o ano passado, mais 8, e este ano, mais 13 diáconos permanentes. Por tudo isso, nós dizemos, demos graças a Deus, todos, demos graças a Deus, pensando naquilo que Jesus disse: rogai, rezai, pedi ao Senhor da messe que envie operários. Eles são operários, como também os padres, como também os bispos, como também os catequistas, como também os ministros, enfim, operários na messe do Senhor, na vinha do Senhor. O Senhor ensinou, exortou que pedíssemos, que rezássemos pelas vocações, as mais diversas, os ministérios, os mais diversos, porque de fato a messe é grande. A messe é o mundo que precisa ser evangelizado, é o mundo que precisa receber a palavra de Deus e o testemunho daqueles que anunciam a palavra de Deus. E por isso então nós nos alegramos, nós rendemos graças a Deus e nós pedimos a luz do Espírito Santo para eles, para estes 8 e para todos nós e para a nossa igreja. Que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa igreja e fazendo de todos nós servidores. Nós sempre que falamos de diaconato, não podemos esquecer de falar do serviço, porque diaconato, diaconia é serviço, e para que o serviço seja realizado é preciso de servidores, é preciso diáconos. Todos somos servidores. Os diáconos ordenados para o serviço demonstram esta realidade de modo visível, de modo sacramental. Claro, também fora da igreja, tantos serviços se realizam, mas o serviço do cristão é realizado na igreja, com a igreja, para que seja realizado na unidade, para que seja realizado no testemunho, para que seja realizado na medida do possível, com eficiência, para que tantos irmãos, para que tanto mais irmãos e irmãs neste mundo sejam atingidos pelo nosso serviço. Serviço na igreja. E aqueles que são ordenados, serviços que realizam, servidores que são em nome da igreja. Onde eles passarem, onde vocês passarem, na profissão de cada um, na família de cada um, é em nome da igreja. Começar em nome do bispo, em nome do clero, que são os bispos, os padres e os diáconos, em nome da
igreja. Que Deus ajude, que o Espírito Santo, que vai de modo muito mais especial hoje pela imposição das mãos, habitar o coração de cada um de vocês, possa de fato iluminar para irem onde for necessário, em nome da igreja, para servir. E para servir, como disse na oração, com solicitude, com mansidão e com constância. Mansitude ou solicitude, mansidão e constância, sem desanimar. A oração é que garante a perseverança. A oração da igreja, como estamos aqui realizando, estamos em oração. A oração da família e na família, a oração pessoal, a meditação pessoal, a liturgia das horas. As leituras, como sempre, lembraram aquelas 3 dimensões do serviço. Lá já no Antigo Testamento, o serviço à casa de Deus, o serviço ao culto, o serviço ao altar, e vocês também o serviço aos sacramentos. Serão ministros do batismo, do sacramento do batismo e também do sacramento do matrimônio, serviço da liturgia, serviço da santificação. A primeira leitura lembrou lá do livro do Levítico, e o Salmo também. Felizes os que habitam a casa do Senhor, felizes os que servem ao altar do Senhor, felizes os que servem na liturgia da igreja. Mas depois lembrou também a palavra de Deus, o anúncio da mesma palavra. No Evangelho, Jesus percorrendo todos os lugares para anunciar a palavra. Nos Atos dos Apóstolos, os mesmos apóstolos anunciando a palavra. Por isso, para isso, vocês são também ordenados. Para lá na comunidade de vocês, para nas comunidades todas da nossa diocese, e para onde forem chamados, a anunciarem a palavra de Deus, com força, com convicção, com profetismo, porque a verdade tem que ser dita, tem que ser proclamada, o reino de Deus tem que ser anunciado e construído. Pois bem, mas tanto no Evangelho como na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, também ouvimos a mensagem, a menção ao serviço da caridade. Jesus, pregando a palavra, percebeu o sofrimento daquela multidão, ovelhas sem pastor, desorientados, famintos, doentes, e foi ao encontro das necessidades e dos sofrimentos daqueles irmãos, especialmente dos mais pobres. Serviço aos pobres, caridade, Caritas, temos também a Caritas, caridade, serviço de amor verdadeiro aos mais sofridos, sensibilidade no coração. O cristão não pode deixar de ter, e muito menos nós, ministros ordenados, para com os sofrimentos, e multiplicar os que servem. Vimos nos Atos dos Apóstolos, estavam reclamando que tinha lá gente sem ser servida, as viúvas lá dos gregos que não estavam sendo atendidas. E o que os apóstolos disseram? Tem que multiplicar os servidores, escolham aí mais gente. Então não fiquemos reclamando que tem gente
aí abandonada. A igreja não chegou. Chegue você, cheguemos nós todos. Foi o que os apóstolos orientaram diante daquela reclamação. Não fiquem reclamando não, vamos organizar, vamos abrir o coração, vamos servir. E escolheram servidores, escolheram diáconos, Estevão entre eles, patrono junto com São Lourenço dos diáconos, santos diáconos, homens de boa fama, homens de fé, homens de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo, boa fama, cristãos verdadeiros, sabedoria que vem de Deus. Por isso também o esforço de conhecer sempre mais a palavra de Deus e a doutrina da igreja. Homens de sabedoria, de fé, é a fé que nos move, é a fé que nos faz prosseguir, é a fé que não nos deixa desanimar, e homens cheios do Espírito Santo que conduz a igreja. Pois bem, queridos irmãos, queridas irmãs, que o quanto mais o Senhor suscite vocações ao diaconato permanente em nossa diocese, o quanto mais nos convençamos de que a nossa igreja, nós todos como igreja, temos que formar uma igreja servidora, e servidora dos irmãos mais distantes, os que estão afastados da palavra de Deus, os que estão afastados da igreja, e sobretudo aqueles que vivem no sofrimento, os pobres, os doentes, os prisioneiros, os abandonados, as crianças indefesas, os idosos, as mulheres vítimas. Não falta elemento na grande lista dos sofredores do mundo, cujo sofrimento fazem parte do sofrimento de Cristo, mas que não faltem também aqueles que participem da missão do Cristo, bom pastor, compassivo, cheio de compaixão, que vai ao encontro para aliviar o sofrimento. Sejamos, pois, todos servidores, e Deus abençoe aqueles que se dispõem ao serviço, assumindo a ordenação diaconal, recebendo a graça e o dom do Espírito Santo para serem diáconos permanentes. Amém. Caros filhos, antes de serdes admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Quereis, pois, ser consagrados ao serviço da igreja, mediante a imposição das minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quero. Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos como colaboradores da ordem sacerdotal,
para o bem do povo cristão? Quero. Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quero. Quereis, de acordo com o vosso estado, perseverar e progredir no espírito de oração e neste mesmo espírito, segundo vossas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em favor deste mesmo povo e do mundo inteiro? Quero. Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, de cujo corpo e sangue estareis a serviço? Quero, com a graça de Deus. Cláudio, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Gilmar, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. João Bosco, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Pedro Maragna, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Pedro Siqueira, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Robes, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Valmar, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Walterley, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade sua bênção sobre esses seus servos chamados à ordem do diaconado. Neste momento, eles se prostram diante do altar e da cruz do Senhor, em total entrega a Deus e comunhão com todos os santos. Ajoelhemo-nos.
Piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santa Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santo Inês, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Santa Águeda, rogai por nós. Santa Anastácia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. São Gregório,
Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Bento, Rogai por nós. São Martinho, Rogai por nós. São Domingos Guzmão, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por nós. Santa Clara de Assis, Rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. São Francisco Xavier, Rogai por nós. São João Maria Vianney, Rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, Rogai por nós. Santa Catarina de Sena, Rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, Rogai por nós. Santa Catarina, Rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, Rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. sede-nos propício. Ouvi o Senhor, para que nos livreis de todo mal. Ouvi no Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvi no Senhor, pela vossa encarnação. Ouvi no Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvi no Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Ouvi no Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. ouvi no Senhor.
vosso santo serviço, o Papa, os bispos e todo o clero. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis abençoar estes eleitos. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis santificar estes eleitos. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. ouvi-nos, Senhor, Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor, Cristo. Ouvi-nos, Cristo. Ouvi-nos, Cristo. Atendei-nos, Cristo. Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com vossa bênção estes nossos irmãos, que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantai-vos.
Assisti-nos, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a vossa Igreja. Para a edificação do novo templo, constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da Igreja, os apóstolos do vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos, pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós vos pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida desperte a imitação do vosso povo, e guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo. Assim, imitando na terra vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com Ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Após a oração de prece e de ordenação, eles serão revestidos da estola e dalmática, que são as vestes do diácono, e logo em seguida recebe o Evangelho para destes serem mensageiros.
sou feliz, tu és em mim. Teu Espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Vou navegar, navegar, Diácono Cláudio, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforme em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Gilmar, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono João Bosco, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforme em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Pedro Maragna, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Pedro Siqueira, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu.
Diácono Robson Luiz, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Valmar, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Diácono Walter Ley, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar em tua vida o que ensinares. Amém. A paz do Senhor esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. Então, são acolhidos ao presbitério pelos outros diáconos.